no versículo 1 diz assim: e esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pus em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixa de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém. Graças a Deus. Sente-se, por favor. A vocação de Ezequiel. A vocação de Ezequiel. Ezequiel, ele não estava numa cama descansando da sua canseira física. Ezequiel não estava em uma poltrona reclinável. Ezequiel estava na beira de um rio orando a Deus. Ezequiel estava orando, estava de joelho com a cabeça e rosto em terra. E quando então ele começou a ter visões, e ele teve visões de querubins, ele começou a ter algumas visões. Ele viu carros, visões de carros andando com rodas. Ele teve visão de um arco-íris que estava sobre o trono de Deus. E ele então caiu com o rosto no chão quando viu tudo isso. Então Deus se apresentou e disse para ele: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito de Deus. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pus em pé e ouvi o que me falava. Ezequiel disse: entrou em mim o Espírito, não o Espírito do mundo, não o espírito de feiticeiro. Entrou em mim o Espírito de Deus quando falava comigo. E ele me disse: põe em pé e eu falarei contigo. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Aleluia. Aqui nós vimos que o Espírito Santo ele vem. Aleluia. Ele é enviado de Deus.
E eu gostaria de falar algumas coisas a respeito do Espírito. Porque o Espírito é poder de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas. Então quer dizer, Jesus disse: vocês vão receber o poder quando descer o Espírito Santo. Ezequiel não podia fazer nada sem o poder do Espírito Santo. Quando desceu o Espírito Santo, entrou em mim, ele disse, entrou em mim o Espírito de Deus quando ele falava comigo. E o Espírito Santo, ele vem para quê, irmão? Aleluia. Deixa nós aqui ver o que o Espírito Santo ele vem fazer. Abre a Bíblia, por favor, me ajuda aqui, por favor. João 16. João 16 e versículo 7 e 8, por favor. João 16, 7 e 8. Olha o que diz. Mas, aqui é a nova lei agora, em Cristo Jesus. Não lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento o Espírito Santo de Deus só vinha sobre o profeta. Para que ele viesse falar das coisas de Deus. Aqui Jesus ele dá o Espírito para todos aqueles que creem. E ele diz assim, ó, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei, e quando ele vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então Jesus disse, olha, tem que voltar para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não vai vir. E quando eu subir, eu enviarei. Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo de Deus, que vai convencer o mundo do pecado. Então, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito de Deus que está na terra que convence as pessoas. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não escolher. E todo aquele que vem a mim, de maneira eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas nós temos aqui Ezequiel. Então, Deus escolheu, separou. A vocação de Ezequiel era para levar a mensagem para o povo que estava em pecado. Em pecado. E Deus falava através dos profetas. E uma das coisas que a gente aprende no Novo Testamento é que a lei e os profetas duraram até João. Duraram até João. Dali para frente o reino dos céus é tomado por esforço. Então cada um tem que se esforçar para entrar no céu. Viu? Não é porque o profeta está profetizando, então está tudo bem. Às vezes a pessoa está tudo errado e o profeta profetiza dizendo que Deus é com ele. E às vezes está tudo errado e não vai alcançar o céu. Né? Então quando a palavra de Deus é pregada, porque Jesus disse, a lei e
os profetas duraram até João. Dali para frente, então, o céu é tomado por esforço. E quem se esforça, entra nele. Então, para entrar no céu tem que ter esforço. Tem que se esforçar. Porque muitas vezes vem desânimo, vem tristeza, abate a nossa alma por causa disso, por causa daquilo. Mas o reino dos céus é tomado por esforço. Tem que se esforçar para não abandonar a fé. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele levanta o profeta para falar. Viu? No meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Mas eu já conheço a palavra. Mas eu já... Não, pode até conhecer. O diabo também conhece. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Viu? O diabo, ele sabe tudo. Mas só porque ele não vai ter salvação. E por essa razão dele não ter salvação, ele vai querer levar muito com ele. Viu? Fechando a mente das pessoas para que não entenda, aleluia, o que Deus fala a respeito da palavra. Então a palavra é o caminho. Deus instrui a pessoa, né? É igual uma dona de casa. Às vezes vai fazer um bolo pela primeira vez, né? Pega lá a receita e vai fazer pela receita. Então, conforme a receita, vai sair o bolo, não é verdade? Hoje, né, não precisa mais da pessoa só ter, se já sabe ler alguma coisa, né? Eu nunca fui para São Paulo, em Rio de Janeiro, para aquelas bandas, mas se eu pegar o carro hoje, se for preciso ir lá, a gente vai tranquilo, porque tem as placas indicando. Tem as placas indicando, olha, falta tantos quilômetros para ali, você vira à direita, tal, você chega no destino. Você vai chegar aonde você quer. E para nós chegar no reino dos céus, aqui tem a indicação. Nós temos que obedecer a palavra de Deus para chegar no destino certo. Amém? Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Em nome do Senhor Jesus.